Flamengo encara a possibilidade de novos desfalques após perder para o Corinthians. Flamengo visitou o Corinthians em São Paulo e acabou derrotado por 2-1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo com dores de cabeça. O Flamengo visitou o Corinthians em São Paulo e acabou derrotado por 2-1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, na estreia de Alcaraz. Além do revés, o técnico Tite pode ter mais dores de cabeça com possíveis novas lesões para os próximos compromissos da equipe. Davi Luiz deixou o campo com um problema físico durante o segundo tempo deste domingo, 0-1. O zagueiro sentiu um desconforto na coxa e foi substituído aos 18 minutos da etapa final, dando lugar a Alan. O clube deve realizar uma avaliação mais detalhada do experiente defensor após o retorno ao Rio de Janeiro. Outro motivo de preocupação é Guilhermo Varela, que também sentiu dores durante o jogo e será reavaliado pelo departamento médico rubro-negro. Fla sofre problema de lesões. Nas redes sociais, o Flamengo informou a situação do lateral. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Varela sentiu dores no quadril direito e apresentou limitação de movimento. Será reavaliado pelo DM rubro-negro, comunicou o clube. O Flamengo já lida com um sério problema de lesões. Para a partida contra o Corinthians, 7 jogadores estavam fora de ação por estarem sob os cuidados do departamento médico. Matias Vina, Léo Pereira, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Nicolás de la Cruz, Michael e Gabigol. Com a dúvida sobre a presença de Varela e a possível ausência de Davi Luiz, o Flamengo pode ter ainda mais complicações para a sequência da temporada. O zagueiro sentiu dores no adutor da coxa esquerda e, assim como Varela, será avaliado pelo departamento médico no retorno ao Ninho do Urubu. Flamengo tem 11 dias para a próxima partida. Agora, o Flamengo terá cerca de 13 dias para descansar e recuperar seus atletas antes de retomar as competições. Com a pausa para a data FIFA, devido às eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os campeonatos nacionais ficarão suspensos. A seleção brasileira enfrenta Equador e Paraguai nos dias 5 e 10 de setembro, respectivamente. O próximo compromisso do Flamengo será no dia 12 de setembro, quando enfrenta o Bahia pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo é derrotado pelo Corinthians e torcedores pedem a demissão de Tite. O Flamengo enfrentou o Corinthians em partida válida pelo Brasileirão. Após mais um resultado negativo, torcedores pediram a saída do treinador. Pedido de demissão dos torcedores. Neste domingo, o Flamengo visitou o Corinthians na Neoquímica Arena, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que terminou com a vitória do clube paulista por 2-1. Após uma partida extremamente disputada, os donos da casa garantiram a vitória com gols de Thales Magno e Ângel Romero. O destaque entre os paulistas foi novamente Rodrigo Garro, que dominou o meio-campo. Já pelo lado rubro-negro, o que chamou a atenção foi a falta de criatividade da equipe, que não conseguiu criar grandes oportunidades e novamente deixou a desejar, gerando grande bronca por parte da torcida. Alcaraz foi expulso na segunda etapa. Após mais uma derrota, grande parcela da torcida rubro-negra está a favor de medidas drásticas para mudar a postura do elenco profissional, que é a saída de Tite. Que dia pode começar o fora Tite? Afirmou um torcedor do Flamengo. Distância na luta pelo título. Com o resultado de hoje, o rubro-negro se afastou da luta pelo título brasileiro. Atualmente a equipe está a 6 pontos do líder Botafogo. Após perder mais uma pelo Brasileirão, a equipe comandada por Tite terá uma semana inteira para focar nos treinamentos, com foco no confronto diante do Vasco da Gama, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Na próxima rodada, os cariocas precisam vencer para não ver as chances de conquistar a taça da competição se reduzirem ainda mais. Carlos Alcaraz faz estreia pelo Flamengo e é expulso em confusão com Kaká do Corinthians. Flamengo perde para o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, e pode se distanciar ainda mais dos líderes. Derrota dolorida. O Flamengo acabou de perder mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Tite enfrentou o Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, e perdeu pelo placar de 2-1. Essa foi a primeira partida de Tite contra o Corinthians dentro de seu estádio. O jogo ficou marcado por muita rivalidade e, principalmente, por conta de muitas brigas entre os jogadores. Porém, além da derrota, uma situação revoltou a nação rubro-negra. O meio-campista Carlos Alcaraz, contratação mais cara da história do Flamengo, estreou na partida de hoje e foi expulso. Confusão. Yuri Alberto protagonizou um lance em que foi expulso já nos acréscimos da partida, e em uma confusão generalizada, Alcaraz acabou sendo expulso juntamente com Kaká.
Isso porque o meio-campista se desentendeu com o zagueiro Kaká do Corinthians e, em um tapa, acabou sendo tirado de campo após análise do VAR. É claro que esta não era a estreia aguardada pelo jogador, que chegou com muita expectativa. Entretanto, o Alcaraz tem muito tempo para poder provar que o investimento do Flamengo valeu a pena. Próximos compromissos. O Flamengo, com esta derrota, se complica na tabela do Brasileirão. O rubro-negro poderia continuar na briga pelo título, porém, com a derrota, pode se distanciar ainda mais do líder. A próxima partida do rubro-negro será pela Copa do Brasil contra o Bahia. A equipe de Tite está com a vantagem do primeiro jogo e espera se classificar para as semifinais diante de sua torcida. Marcos Braz busca último reforço e Flamengo negocia a chegada de atacante ex-Santos. Janela fecha na segunda-feira 2 e o rubro-negro carioca corre contra o tempo para fechar com o menino da Vila. Danilo só chega em 2025. Nesta janela de transferências do meio do ano, o Flamengo fez um mercado abundante e acertou as chegadas do lateral esquerdo Alex Sandro, do meia Carlos Alcaraz e dos atacantes Michael e Gonzalo Plata. Carlos Alcaraz, inclusive, está relacionado para o jogo entre Corinthians x Flamengo e vai começar na reserva. Enquanto Alex Sandro tem estreia projetada para o duelo contra o Vasco. Mas se engana quem acredita que o Mengão encerrou a busca por contratações. O vice-presidente de futebol Marcos Braz tentou viabilizar a vinda de Danilo, mas a contratação do lateral da seleção fica para 2025. Mas quem pode chegar ao rubro-negro no último dia da janela é David Washington, como informou a jornalista Mônica Alves, da portal Coluna do Flamengo. O jogador está fora dos planos do Chelsea. Venda na Europa foi cancelada. David foi revelado pelo Santos e no ano passado se transferiu aos Blues por 15 milhões de euros. Sem espaço no time profissional, ele chegou a jogar no time sub-21 do time inglês e fez apenas 2 jogos na Premier League. Nesta temporada, ele seria vendido ao Strasbourg, da França, time do mesmo grupo que comanda o Chelsea. Segundo o portal da ESPN, a Premier League e a FIFA levantaram suspeitas sobre esta transferência e o negócio foi cancelado. David Washington postou um stories no Instagram e está a caminho do Brasil. O jogador vai defender a seleção brasileira sub-20 em jogos amistosos contra o México na data FIFA de setembro. Marcos Braz corre contra o tempo. O CRF tem até amanhã para buscar um acordo com o Chelsea pelo atacante de 19 anos. A janela de transferências fica aberta até segunda-feira 2 e a diretoria do Mengão tenta a contratação por empréstimo. Vamos ver se dá para fechar algo hoje, tem a questão do fuso horário. Dando certo, a gente corre amanhã, para regularizar o atleta. É atacante, disse Marcos Braz ao torcedor Lula da Raça. Acompanhe na página do Bolavik Brasil a transmissão em tempo real de Corinthians x Flamengo, na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Ex-Flamengo, Rodrigo Caio vive situação muito triste e não deve seguir no Grêmio. Zagueiro que fez história com a camisa do mais querido, acabou tendo informação impactante vinda de Porto Alegre. Próximo jogo do Flamengo. O rubro-negro do Rio de Janeiro está focado no próximo compromisso no Brasileirão 2024 Série A, como vem repercutindo o Bolavik Flamengo. Com a vitória do Botafogo, a equipe precisa vencer para não ver a diferença para o líder aumentar. Neste domingo, 1 grau de setembro, a equipe visita o Corinthians, time que vê o confronto como uma final já que está brigando contra o rebaixamento. Notícias do Flamengo deram conta que o treinador Tite terá Pedro de titular. O camisa 9 volta após um período fora por lesão. Aliás, falando em problemas físicos, o mais querido terá muitos desfalques e o treinador terá que quebrar a cabeça para escalar o time. Inclusive, Carlos Alcaraz deve começar no banco, após decisão do comandante. Ídolo está em baixa. Em meio a isso, acabou vindo à tona a situação de um ídolo recente da nação. O zagueiro Rodrigo Caio, atualmente no Grêmio, fez história na defesa flamenguista conquistando inúmeros títulos. No entanto, ele vem convivendo com problemas físicos desde o fim de sua passagem pelo Mengão. No clube de Porto Alegre não vem sendo diferente e ele jogou pouco desde que chegou ao time de Renato Gaúcho. Ele tem contrato apenas até o fim do ano. Acontece que, segundo o jornalista Bruno Soares, que cobre o Imortal, a tendência é que o defensor não tenha seu contrato renovado e deve ficar sem clube em 2025. O entendimento é que a aposta, apoiada por Renato Portaluppi, não teve resultado. 2 Libertadores e muito mais. Rodrigo Caio chegou ao Rio de Janeiro em 2019 e foi dirigido por muitos treinadores até 2023, como Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Vitor Pereira, Rogério Ceni e o próprio Renato Gaúcho.
No período que esteve na Gávea, se tornou ídolo, conquistando muitos títulos como 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 3 Campeonatos Cariocas e uma Copa do Brasil. Ele entrou em campo em mais de 150 jogos pela equipe.